presidente Lula resolveu dar uma entrevista para a Rede TV. E no final desse vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades sobre a Rede TV. Então fique aqui até o final para entender isso. O ponto da gente fazer, digamos, esse react em cima dessa entrevista, dos principais pontos, vamos lembrar, não é entrar apenas em questões política-partidárias. Não, é entrarmos nas consequências econômicas das falas durante a entrevista do presidente Lula, ao longo do que a gente tem visto nesse quase 1 ano e 3 meses desse novo governo. Então vamos entender aqui e enquanto ele fala, trazendo as falas dele, eu vou fazendo as minhas análises em cima disso, das consequências macro e microeconômicas, das consequências nas finanças e das consequências dos investimentos, ou seja, na compreensão do ciclo econômico através dessas ideias primitivas que hoje tomaram conta novamente da política econômica, social, da política fiscal brasileira, para que nós possamos entender como tirarmos vantagem disso com o nosso capital, com as nossas empresas e como nos protegermos do que poderá vir no médio e no longo prazo. E claro, surfar a onda no curto prazo. Eu sempre falo que políticas intervencionistas causam inevitavelmente um crescimento no curto prazo. Então que pelo menos possamos, mesmo sabendo que isso tem um prazo de vigência curto, possamos pelo menos surfar essa onda no sentido positivo, onde alocar o nosso capital, como entender esse ciclo econômico. Pois bem, então começamos com a primeira fala aqui que eu separei para debatermos um pouco sobre a entrevista do presidente Lula na Rede TV. O Netanyahu pediu uma retratação e tal. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo? De alguma maneira? Eu diria a mesma coisa. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Claro, não poderíamos deixar de falar um pouco da política externa. Não é a minha expertise, nem me aprofundarei nisso. Deixarei mais para o final para falar aqui das consequências todas econômicas. Mas aqui eu quero enaltecer uma primeira grande mentira. Ele falou que foi o primeiro a condenar os ataques do Hamas. Ora, quem não lembra, logo depois que essa guerra se iniciou, em que começamos a falar, inclusive a imprensa brasileira, no geral, a grande mídia inclusive, mencionou que o governo brasileiro estava num silêncio tremendo e que muitos do governo brasileiro, inclusive o Lula, começou a circular aquela foto do Boulos que vai concorrer à prefeitura aqui de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, com chances de ganhar por pessoas que declaram votos numa das pessoas perigosas contra aventores como o Boulos para ganhar na cidade de São Paulo. Pois bem, começou a circular aquela foto dele com o pessoal do Hamas, ou seja, muitos governos condenaram os ataques do Hamas, colocando o grupo como de fato são terroristas, e o governo brasileiro estava em um silêncio tremendo. Afinal de contas, o Hamas tinha também parabenizado o Lula na sua vitória eleitoral. Portanto, não, senhor Lula, você não foi o primeiro a condenar. E quando condenou, a gente percebe que não é de coração, não é o que o senhor de fato acredita. O que o senhor de fato acredita é o apoio do Hamas. Isso está muito claro, inclusive nas tristes falas que foram ditas e repetidas pelo senhor sobre o Holocausto, sobre comparar as ações de Israel ao Holocausto. Seguimos. O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Essa segunda fala também deixa claro em que o presidente não sabe o que é efetivamente o genocídio. Ou sabe e pouco se importa com a verdade. É mais provável que tenha essa narrativa no jogo de palavras, como tudo que envolve o PT, o presidente Lula e todo o entorno autoritário que hoje toma conta do Brasil. Inclusive, o próprio Kennedy, o entrevistador, mencionou para ele o que é definição de genocídio. E ele deixou bem claro, o Lula, nessa fala, em que ele acredita que Israel sim quer praticar um genocídio, eliminando todos os palestinos, tomando para si aquele território, não apenas o Hamas. Ora, vamos lembrar que
Quando estourou a guerra, saíram números de quantos palestinos cruzavam a fronteira da Palestina para ir trabalhar em Israel e voltava. Inclusive Israel sendo o único país do Oriente Médio onde é permitida aquela passeata LGBT. Ou seja, as pessoas podem expressar as suas vontades, os seus desejos, as suas escolhas sexuais, como não pode fazer em qualquer outro país do mundo. Mais uma vez, senhor Lula, preste atenção e tenha um pouquinho de vergonha quando o senhor mente para os brasileiros que, tristemente, acreditam no senhor. Quem consegue entender, interpretar um pouco e conhecer a tua história, já não cai mais nas suas mentiras. Mas, infelizmente, ainda tem uma população muito carente que cai no que você fala. Seguimos. Seria da minha parte muito presunçoso tentar dizer que eu tenho candidato nos Estados Unidos. Eu sou um amante da democracia. Eu digo sempre porque eu sou o resultado da democracia. Sabe? Agora, esse sistema está sendo negado pelos golpistas, que aliás, que fizeram um ato domingo passado em São Paulo para protestar contra a democracia, porque tem gente delas presa, eles não foram nem julgados ainda. Eles estão presos como garantia da paz e da ordem desse país. Eu acho que nós temos que isolar a extrema-direita e fortalecer o regime democrático. Fortalecer o regime democrático significa a gente fortalecer as instituições. Mais uma vez, senhor Lula, o senhor pode ter a liberdade. Nós, do outro lado, oposição ao senhor, defendemos o direito de falar, defendemos o direito da liberdade de expressão, inclusive para ouvir as suas mentiras. Nós preferimos que o mentiroso fale, porque nós sabemos que ele é um mentiroso. Então preferimos que o senhor fale, que todo o teu entorno autoritário fale, porque aí nós sabemos que verdadeiramente não podemos acreditar no senhor. E agora, o senhor falar que não tem preferência por presidente dos Estados Unidos, quantos anos o senhor julga que nós temos? Idade mental de 1, 2 anos para acreditar nisso? Ora, falar que nós, que lotamos a Paulista no domingo, foi para defender algo que não a democracia? O senhor falar que defende a democracia e menciona abertamente ao longo do ano passado que a democracia é relativa e vem punindo seu entorno autoritário, vem punindo pessoas que se posicionam contrário às suas ideias, isso é defender a democracia? Ou seja, o direito de nos expressarmos na rua contra o autoritarismo que se tornou o Brasil, o senhor considera antidemocrático? Claro que sim. O senhor é um declarado comunista. Lá atrás, basta olhar e ver as suas ações hoje, sabemos que não mudou. Os seus anseios, os seus desejos e suas crenças não mudaram. E isso tem um impacto econômico no Brasil, caso consiga implementar esse seu triste sistema econômico, triste sistema político, triste sistema social, que há décadas vem permanecendo intacto e ainda conseguindo angariar votos ao seu favor, mentindo abertamente. Portanto, sim, o senhor já teve um sucesso. Agora, não vem falar que o senhor está em defesa da democracia e que nós, pacificamente, que fomos lá, não por um candidato específico, mas sim contra o status quo, a favor da liberdade individual, da liberdade econômica, da liberdade de se expressar. Que isso, por definição, são pilares importantes da democracia. E ela não é relativa, como para o senhor é. Receber o Maduro de braços abertos, senhor Lula, não é aqui um ato democrático. Portanto, seguimos para a próxima mentira. Você pode ter divergência com o Poder Judiciário, é importante que se tenha divergência, mas é importante que a gente não negue o papel, sabe, que tem a Suprema Corte no cumprimento da nossa Constituição. Isso. E quando a gente fala fortalecer o sistema democrático, nós temos que entender que a democracia passa por garantir o direito das pessoas tomarem café, almoçar e jantar todo dia, das pessoas estudarem, das pessoas trabalharem, das pessoas ter acesso à cultura, ao lazer. Isso chama-se democracia. Ora, o senhor menciona aqui que é importante ter divergência, inclusive com o judiciário. Então fala isso para eles, porque quando nós temos divergências com ele, nós somos calados, muitos têm o passaporte retido e não pode voltar para sua terra de origem, ficando longe de suas famílias. Será que a gente pode mesmo ter divergência? Ou melhor, na sua democracia relativa, a gente pode ter divergências,
Mas as consequências temos que aguentar. E as consequências, elas são simplesmente por sermos opositores. Que linda a sua democracia. E mais, o senhor fala que democracia é a obrigação das pessoas almoçarem, tomarem café e jantarem. Não, isso não é democracia, senhor presidente. A democracia passa pelos pilares de votar, de representatividade do povo, de liberdades de escolha, liberdade individual, liberdade de mídia e liberdade de expressão. Coisas que não existem no Brasil. Esse direito das pessoas a almoçarem, jantarem, tomarem café, ela é uma consequência de um sistema econômico aberto, de um sistema econômico eficiente, de um sistema econômico que gera renda. Sistema este que passa por empregar mais pessoas e dar oportunidade a essas pessoas da classe mais baixa, da média e da alta, fazerem com que as relações econômicas se transformem numa grande cooperação social, de trocas voluntárias entre as partes, melhorando a riqueza do país e, consequentemente, individualmente de cada um. Os empreendedores, nós temos apenas sucesso se conseguimos colocar produtos e serviços de qualidade que são demandados pelos consumidores. Caso contrário, não conseguimos ter qualquer tipo de sucesso empreendedor. Enquanto conseguimos esse sucesso ao empreendermos, geramos renda, geramos emprego e tudo funciona com uma grande forma de cooperação social. O que não dá é que todo mundo tenha a obrigação de ter o seu café, seu jantar e seu almoço, como o senhor falou, às custas dos demais, utilizando o dinheiro de todos para distribuir de forma ineficiente, onde muitos ficam sem café da manhã, sem almoço e sem jantar, por uma gestão ineficiente do capital, feita de forma centralizada pelo senhor e por todo o seu entorno autoritário. Quando o mercado faz essa distribuição através de geração de emprego e geração de renda, a distribuição desse capital é muito mais eficiente. Se na minha empresa e na minha família eu tivesse a eficiência, ou melhor, a ineficiência que vocês têm com a gestão do capital, eu já estaria quebrado há muito tempo. Portanto, coloque as frases direito, porque obviamente quem ouve fica muito fácil de acreditar em palavras bonitas ditas pelo senhor. Mas eu estou aqui sendo extremamente inocente e infantil em achar que o senhor não quer enganar as pessoas e que está preocupado com os mais pobres. Seguimos para mais uma mentira. Mas a verdade é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa favela, significa desemprego, significa analfabetismo, significa subnutrição, significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos significa favela, significa miséria, como o senhor falou? Ora, muito dinheiro na mão de poucos é o que o Estado faz. O Estado é o maior criador de ineficiência e má distribuição de renda no país. Quando grande parte do funcionalismo público recebe um salário muito mais alto do que a média do setor privado, quando o senhor privilegia e nós temos o setor judiciário mais caro do planeta, quando nós temos o legislativo mais caro do planeta, às custas do dinheiro público, isso é má distribuição de renda. Quando nós temos os fundos de pensões das empresas estatais usadas para servir aos seus interesses e do seu entorno autoritário, quando esses pensionistas, aqueles velhinhos dos fundos de pensão, seguem tendo que pagar os desvios bilionários que foram causados nos últimos anos, isso o senhor está contribuindo para a má distribuição de renda. O senhor também contribui para a má distribuição de renda quando o senhor pratica subsídios, privilégios a muitos setores, subvenções, uso do dinheiro público para sustentar amigos do rei, para distribuir dinheiro barato, subsidiado, com crédito mais barato aos setores privilegiados. O senhor está usando o dinheiro público às custas de todos para privilegiar alguns poucos amigos. E não venha me dizer que isso não é verdade. Todos nós temos um QI acima de uma minhoca para entender que é muito fácil descobrir o senhor nas mentiras. Justamente por isso, o senhor mencionou há pouco tempo que quem estuda mais não vota no seu partido, não é mesmo? Triste realidade em que o senhor prefere deixar as pessoas sem estudo para que possam continuar votando no seu projeto autoritário de poder que está
cada vez mais claro. Portanto, quem faz a má distribuição de renda é o setor estatal intervencionista que junta os seus burocratas preferidos para centralizar o uso do dinheiro público através de uma máquina extremamente ineficiente. E isso nunca deu certo e não tem como dar certo, pelo simples fato que nós não temos ideia do que queremos consumir no minuto seguinte. E quem faz isso é o setor empreendedor, em que o conhecimento é disperso e dinâmico e passa de uma forma dinâmica e ágil a solucionar problemas de uma demanda que nós sequer sabemos qual será no minuto seguinte. Como é que o senhor, com mais alguns burocratas, conseguem centralizar o poder e dizer o que nós vamos querer daqui a um segundo, se sequer nós mesmos sabemos? Ou seja, a centralização do capital, ela é ineficiente, sempre foi e sempre será. E o senhor, com as suas ideias primitivas, é um grande, e eu ouso dizer que de propósito, má distribuidor de renda, mantendo muitos na pobreza e, como o senhor próprio diz, com pouco estudo para continuar votando no seu partido. Seguimos aqui então com as mentiras. Está tudo pronto, nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Está tudo pronto, vocês vão anunciar mais crédito consignado. Sim, crédito consignado colocando taxa teto de juros. Inclusive, muitos bancos já vieram a público falar que na taxa que o senhor está querendo colocar como teto, não funciona para eles. Quando não funciona e você coloca preço teto nos produtos, basta olhar os anos 80 e os anos 90 no Brasil e basta olhar todos os outros países que impõem controle de preços. Isso leva à escassez e uma consequente alta de preço do próprio produto. Uma vez que a escassez diminui a oferta, a demanda permanece pelo menos igual, inalterada ou maior e os preços sobem. As suas ideias primitivas econômicas nunca funcionaram. E, por fim, as pessoas começam a ter a possibilidade de debatermos sobre isso. Quem sabe, pelo menos, até a próxima PL, em que nos calarão a todos através da rede social. Vamos para mais uma parte das mentiras. É o seguinte, nós precisamos garantir, sabe, que nós vamos acabar com o preconceito contra o pobre. Se você quiser, eu vou te convidar para ir comigo agora, no mês de março, inaugurar a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro. Eu vou. E nós vamos fazer agora mais 100 escolas técnicas para formar técnico. Não é para formar a licenciatura, não. É para formar técnico. O cara tem que aprender uma profissão para ajudar a desenvolver a cidade onde ele mora. Presidente. Ora, o Brasil investir em ensino técnico, o senhor acabou com as escolas cívico-militares que tinham as melhores notas e as melhores qualificações. O senhor também fala em inaugurar a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro. Ora, eu tive a oportunidade de fazer um post que foi patrocinado pela Escola de Medicina da USP sobre como fazer sexo anal sem sentir dor, com imagens explícitas expostas numa faculdade. Será que é esse o tipo de estudo que o senhor quer? Para que as pessoas cada vez estudem menos ou estudem com uma qualidade muito baixa para continuar votando no seu partido? Eu não tenho dúvida que sim. Mas o dado concreto é que o potencial do Brasil tem que ser explorado e a Vale não pode ter um monopólio. A Vale tem que ser mais uma empresa. Ela é a maior e trabalha mais. A Vale ela não explica para a sociedade brasileira o compromisso dela com a empresa da Guiné-Conakry. Sabe, então eu acho que a Vale ela tem que saber o seguinte, não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil. Mas a gente não pode, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte, as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É só isso que nós queremos. Possibilidade de reversão disso? Não é nem, sabe, porque também não vai gastar dinheiro do povo nisso agora. Porque quando os governos são incompetentes, eles não sabem o que fazer, eles vendem as coisas. Eu não sei o que fazer, eu vou vender. E aqui chegamos à fala mais complicada do Lula, onde ele abertamente defende e coloca para fora a sua falta de respeito com a propriedade privada. Ora, a Vale, que foi uma empresa privatizada no final dos anos 90, hoje sofre ataques diretos para que ele possa indicar o presidente, a sua escolha,
para que a Vale possa atuar de acordo com os seus interesses. Todo mundo viu a luta, e a gente fez vídeo aqui nesse canal, em que o Lula queria emplacar Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda, na maior crise que o Brasil viveu nesse século e nas últimas décadas. Guido Mantega, pai do plano econômico orquestrado pela Dilma, a nova matriz econômica que levou o Brasil a uma crise severa. Guido Mantega, que se fosse emplacado presidente da Vale, uma empresa privada, por ordem de um presidente da República, que por sorte até o momento não conseguiu emplacá-lo, receberia 55 milhões de reais de salários anuais. Guido Mantega, que jamais trabalhou na iniciativa privada, seria presidente de uma das maiores mineradoras do mundo. Pessoa essa completamente ligada na sua militância ao PT, em que Lula deixa claro agora a sua falta de respeito à propriedade privada, quando ele fala que as empresas no Brasil devem estar alinhadas àquilo que o governo quer ou traça como política econômica para o país. Ora, falemos aqui claramente, uma empresa só é bem-sucedida quando ela consegue ofertar produtos e serviços de maior qualidade aos seus consumidores. Se o grupo de consumidor não compra o produto ou o serviço, ela simplesmente passa a ter uma receita zero e essa empresa irá falir. Essa empresa vai quebrar. Portanto, o objetivo da Vale como empresa privada é ofertar produtos e serviços de qualidade. Caso contrário, outras empresas tomarão o lugar da Vale e passarão a ofertar produtos e serviços que a Vale não mais ofertaria por não mais atuar no mercado. E qual é o problema se essa empresa não for brasileira? O importante é que os consumidores consigam comprar aqueles produtos ou serviços a um preço competitivo com uma qualidade boa. Essa empresa estaria aqui extraindo minério, seja ela da onde for, gerando emprego e pagando impostos a esse governo brasileiro. Qual seria o problema? Mas não, aqui é um alinhamento ideológico, onde o Lula deixa claro que as empresas privadas deveriam seguir a sua forma de pensar, a forma do governo brasileiro pensar. Ora, que ataque indecente, aberto à propriedade privada. E não há qualquer economia no mundo que funcione sem o mínimo do respeito à propriedade privada. Qualquer lugar, no médio e no longo prazo, que não tenha o respeito a essa instituição da propriedade privada, afugenta investimentos, não traz previsibilidade jurídica, outro ponto importante no Brasil, não traz previsibilidade econômica e, portanto, os investimentos fluem para um outro país, onde sim, há qualquer previsibilidade de retorno, qualquer falta de volatilidade nas regras, portanto, segurança jurídica, coisa que no Brasil, infelizmente, estamos muito aquém, e um presidente abertamente fala em interferir na propriedade privada, em empresas privadas que, segundo suas palavras, deveriam seguir a ideologia do governo, ao que o governo propõe. Ou seja, na democracia relativa, nem sequer as empresas privadas podem ter o direito de escolher o que é melhor para elas enquanto empresas. Se você pega uma escola, uma universidade, onde eu estou agora aqui na Link, que eu vou dar aula daqui a pouco, logo após gravar esse vídeo, nós temos que seguir pelo menos o mínimo que o MEC, um órgão público com indicação política, segue. Ou seja, mesmo nas empresas privadas educacionais, nós estamos à mercê da vontade política de que nós ensinemos aos alunos o mínimo, o básico que eles consideram necessário. Ideologia essa completamente atrasada e completamente retrógrada, com as imagens que a gente mostrou há pouco aqui da faculdade da USP. Ou seja, qual é o respeito à propriedade privada que nós temos hoje no Brasil? Está cada vez mais claro que Lula planeja uma Lulabras, mais uma empresa voltada aos seus próprios interesses, usando a Petrobras, a Vale privada, a Eletrobras privatizada hoje também, em que ele sempre deixou claro a sua vontade de reestatizá-la. Ora, ele inclusive falou na sua entrevista em que não vai usar o dinheiro público para reestatizar a Eletrobras, que ele tem respeito pelo dinheiro público. Como? Mantendo o judiciário mais caro do mundo ineficiente, calando a todos nós? Como?
gastando mais de 20 bilhões em emendas só até a metade de 2024 para comprar parlamentares para que possam votar a favor dos seus projetos? Como? Com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora é ministro da Justiça, derrubando a lei das estatais para que o senhor pudesse indicar os seus amigos para as empresas estatais e agora, inclusive, querendo interferir nas empresas privadas? É dessa maneira, senhor presidente? Pois bem, o Lula ele tem planos de submeter essas empresas aos seus interesses e outras empresas. Eu já fiz um vídeo aqui do prejuízo das empresas estatais em 2023 que haviam dado lucro nos últimos 6, 7, 8 anos e que voltaram a dar prejuízo. São tantas empresas usadas aos seus serviços, aos serviços petistas, dos seus próprios interesses e de suas próprias ideologias. Ou seja, colocando essas empresas ao pensamento do desenvolvimento do governo brasileiro. Lula Brás, nas suas palavras, abre aspas aqui, o que nós queremos é o seguinte: as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento do desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos. Ora, nós não temos o direito de ser contra aquilo que o governo brasileiro quer? Temos, né? Mas as consequências também pagamos na sua democracia relativa. Inclusive, depois do seu plano de neoindustrialização, usando o BNDES e o dinheiro público para os amigos do rei atuarem com o PAC 1, PAC 2 e PAC 3, que se o 1 e o 2 nunca deram certo, como é que o 3, com as mesmas pessoas, com o mesmo dinheiro, com as mesmas práticas antigas, poderá dar certo? Mais uma vez, querendo criar nesse seu pacote neoindustrialização mais um polo naval com o dinheiro público. O quarto, né? Depois de 3 fracassos nas últimas 6 décadas. A gente segue primitivo. Surpreendido, inclusive, com o avanço mínimo institucional do Congresso e a consequente perda do poder de negociação que ele tinha no Lula 1 e Lula 2. Claro, agora ele vem comprando com bilhões em emendas parlamentares. O governo perdeu um pouco dessa capacidade de negociação e aí ele usa mais do dinheiro público para comprar com emendas parlamentares grande parte do legislativo e fala na sua entrevista, como nós vimos, que ele tem respeito ao dinheiro público. Ele endivida o país, que muda a estrutura da curva de juros, que muda a estrutura do câmbio, que muda a relação dívida-PIB, que complica a médio e longo prazo, para comprar, gastar 20 bilhões apenas em 2024, parlamentares para votarem no seu projeto de neoindustrialização. E sobe o imposto das empresas e das pessoas físicas que produzem, geram emprego e geram renda. E que, portanto, a alta dos impostos, que levou à arrecadação recorde no mês de janeiro, graças ao aumento dos impostos, porque as despesas cresceram quase 7% acima da inflação apenas no mês de janeiro, mas as receitas cresceram pela alta dos impostos, essa alta dos impostos que tira o poder de capacidade de renda e de investimento das empresas e das pessoas. Esse é o uso do dinheiro público que o senhor fala? Esse é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro? Portanto, o que nós falamos aqui é que Lula disse abertamente também que a economia cresce quando todos possuem poder de compra e de investimento. Abre aspas para ele. É o que está acontecendo agora. Queremos criar um país de classe média, de padrão de consumo de classe média. Não, senhor, o que está acontecendo agora é mais do mesmo. O senhor injetando dinheiro e crédito subsidiado na economia, através de transferência de renda, com endividamento das empresas, das famílias e do país, para dar um poder de consumo no curtíssimo prazo e os números do PIB inflarem. Eu também já tive a oportunidade de analisar o PIB do ano passado num vídeo aqui mostrando que a formação bruta de capital fixo, que é o componente investimentos do PIB, vem caindo drasticamente há 4 trimestres. Que o que vem subindo é o consumo das famílias, puxados principalmente pela transferência de renda do governo, endividamento público através do crédito subsidiado e de pagamentos antecipados de precatório, liberação de FGTS, outro, que é um dinheiro, convenhamos, roubado pelo governo, né? Tomado à força, em que entrega para o trabalhador uma rentabilidade mínima, pior do que a poupança, quando o trabalhador poderia trabalhar esse seu dinheiro se fosse melhor educado. Investir o seu dinheiro para ganhar poder de compra e não ser obrigado a ter um rendimento pífio no FGTS para você financiar os seus projetos de desenvolvimento que mantém o Brasil medíocre ao longo do tempo.
Agora, como eu falei no começo do vídeo, vamos trazer um pouco da Rede TV, a emissora que inclusive mudou bastante depois da eleição do governo Lula. Ela também, vamos lembrar que a Rede TV tinha um apresentador, o Siqueira Júnior, abertamente defensor do governo anterior, até hoje inclusive, e que ele teve o seu contrato rescindido logo depois que o governo mudou, como a gente consegue ver aqui. E mais, outra providência, após a eleição do Lula na Rede TV, foi a contratação de Kennedy Alencar, que fez justamente a entrevista aqui o Lula, que tem boa relação com o PT, para ter um programa. E além de apresentador, Kennedy virou conselheiro editorial da presidência da Rede TV e diretor sucursal de onde? De Brasília. Vamos lembrar aqui também um outro detalhe importante para a gente já ir terminando aqui. Quando a gente viu nessa mesma semana que o Legislativo, que recebe emendas bilionárias, em que o Lula inclusive menciona na entrevista, em que esse Congresso recebe líderes e pessoas do movimento ligado ao MST, ao Movimento Sem Terra, para comemorar os seus 40 anos, ou seja, uso de espaço público, de dinheiro público, para comemorar um grupo contraventor invasor de propriedade privada. Deixo aqui na tela uma definição clássica de fascismo. Filosofia caracterizada por um líder autoritário, suspensão forçada da oposição, subordinação dos interesses individuais em prol do bem da nação e pela ferrenha regimentação da sociedade e submissão das empresas aos desígnios do líder e de seu partido. O que foi mesmo que Lula disse sobre a Vale não tem a ver com a submissão de empresas aos desígnios do líder e de seu partido? Lula falou abertamente que quer que as empresas, inclusive as privadas, sirvam aos interesses do que ele considera o desenvolvimento do Brasil. Sigamos enquanto podemos falar.